Nós vamos conversar aqui mais a respeito de gerenciamento de memória, da memória virtual. Eu vou começar aqui de novo com aquele esquema que a gente já conhece de organização dessa memória. Então a gente começa assim. Desse lado aqui eu vou colocar a nossa CPU. Um registrador IP, para não perder o hábito, registrador que aponta a instrução que está em execução em um determinado momento. E eu vou colocar aqui no meio agora uma memória que eu vou chamar uma memória de mentira, aquela memória virtual que nós já conversamos anteriormente. E eu vou supor que nessa memória aqui eu carreguei um aplicativo. Então vou colocá-lo aqui, mais ou menos assim. Vamos dar um nome para ele, vamos dizer que isso aqui seja um editor de textos, né? Então ele veio lá do disco rígido, um executável, e nós carregamos aqui nessa memória. A gente já viu numa conversa anterior que esse programa vai ser dividido em partes. Então a gente vai representar isso aqui. Na verdade, esse programa é dividido em páginas. Eu falei que um tamanho típico para essas páginas seria 4 KB. Pronto, vai lá. E a gente também viu que a CPU enxerga isso, né? Ela enxerga o programa arrumadinho na memória, de uma maneira sequencial, endereço 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc, etc, etc. A gente também viu que essa memória que eu estou colocando aqui, dizendo que é uma memória de mentira, é muito grande. Então eu posso ter um editor, posso ter uma planilha, posso ter um game, enfim, é um espaço muito grande aqui. E depois a gente tem a memória de verdade, vou colocar ela aqui do outro canto do diagrama. E essa memória de verdade pode ser bem menor. Nossa memória de verdade também é dividida em pedaços. Aqui nós chamamos esses pedaços de molduras. As páginas de um programa podem ser carregadas em qualquer moldura da memória e em qualquer ordem. A gente poderia ter talvez a primeira página carregada na última moldura. Se essa página chamar uma função aqui do meio, essa função poderia ser carregada numa outra moldura lá em cima. Talvez eu precise de uma variável daqui, eu coloque ela numa moldura lá do meio. Então, enquanto a CPU enxerga o programa organizado bonitinho, na máquina de verdade, aqui desse outro lado, os diferentes pedaços podem estar carregados em quaisquer posições da memória RAM. Isso aqui pode estar completamente bagunçado. Na verdade, a memória RAM fica realmente bagunçada e é uma mistura de páginas de vários programas. É uma desordem total isso aqui. Mas a CPU não sabe nada a respeito disso. Como é que nós conseguíamos fazer isso funcionar? Né? Como é que nós criamos essa ilusão para a CPU? Então a gente cria a ilusão da seguinte maneira. Isso já foi visto, vamos recapitular. Nós vamos ter aqui um circuito intermediário. O nome desse circuito intermediário é MMU. E você tem que saber a sigla, hein? E a MMU utiliza algo que nós chamamos de tabela de páginas. Essa tabela de páginas, a grosso modo, é uma tabela de ponteiros que corresponde às flechas que estavam desenhadas aqui anteriormente. E nessa nova organização aqui, a CPU conversa com a MMU para conseguir informações. A MMU consulta a tabela de páginas e daí obtém o local exato da memória onde está aquela informação necessária. Vamos lá. E tem mais um componente aqui, que também já foi visto aí numa conversa anterior,
a TLB. O nome e a função desse componente eu deixo para você revisar. Então, essa é a estrutura que a gente tem para fazer funcionar essa ideia aqui. Quando nós conversamos a respeito de overlays e DLLs, eu mencionei o fato de que a gente poderia deixar lá no disco rígido, então vou incluí-lo aqui agora no nosso diagrama, um disco rígido ou uma unidade SSD. Nós deixávamos o arquivo executável completo, então esse programa inteiro, o editor, vai estar lá no disco, né, em algum canto. Vou fazer fora de escala, né, mas é o mesmo bloco de código lá no disco rígido. Pronto. E então, da mesma maneira como funcionava com overlay, a gente pode fazer o seguinte: só carrega para a memória, no nosso caso aqui a memória de mentira. Eu só vou deixar ponteiros aqui indicando algumas páginas de código que eu carreguei. Alguns pedaços do editor foram carregados na memória física de verdade. Um exemplo. Estou lá usando o editor de texto, mas eu não estou fazendo nada relacionado com figuras. Então, eventualmente, a parte do código aqui que trata de figuras, talvez seja esse último pedacinho do código aqui, eu não trouxe para o disco. Então, aqui nessa memória falsa nossa, eu até represento, né? Eu deixo um espaço aqui, mas perceba que não existe na memória física as rotinas que cuidam das figuras no editor. Nós não trouxemos para a memória física essa parte aqui das figuras, né? Na nossa tabela de ponteiros aqui, que eu estou tentando representar dessa outra maneira, provavelmente essa parte aqui das figuras ou vai estar com um ponteiro nulo, ou vai ter algum tipo de informação indicando para o sistema operacional: olha, essa página não está na memória física, né? Continua a ilusão para a CPU, né? Entenda que quando a CPU está utilizando tudo isso aqui, ela enxerga a memória dessa maneira. Isso é importante. Na cabeça da CPU, digamos assim, né, ela tem uma ilusão que o editor está certinho, carregado inteiramente na memória e disponível para uso. Aqui a gente começa a ver a mentira dessa história toda. Só parte do editor está carregado, algumas partes do editor ainda estão em disco, né? E a verdade do mecanismo é toda essa coisa aqui. O que vai acontecer então se o editor resolver chamar essa rotina, né, esse módulo aqui que trata das figuras? Lembrem que todo esse tratamento é realizado, na verdade, pela MMU. Então a história vai ser assim. Aqui na CPU, nós vamos tentar fazer uma chamada de função para uma rotina que está aqui. Então vou fazer um pedido de uma instrução dessa região. Esse pedido vai para a MMU. A MMU vai fazer a tradução de endereço para nós. Nesse instante, quando a MMU fizer a consulta à tabela de páginas, ela vai ser informada de que aquele trecho de código, aquela função, variável, enfim, seja o que for, aquela informação solicitada pela CPU não está presente na memória física, certo? Porque nós temos um ponteiro nulo ou alguma coisa do gênero aqui. Enfim, eu sei que não está na memória física. Quando a MMU descobre esse problema, ela imediatamente aciona o sistema operacional. A gente chama isso, vamos anotar aqui, de falha de página. É um nome bastante intuitivo. Então, basicamente, uma falha de página consiste em que a CPU solicitou uma informação, nós fomos tentar localizar em qual página isso estava e nós descobrimos que a página não está na memória física. Então, nós temos uma falha de página. É uma exceção, é um mecanismo de exceção, semelhante à interrupção que nós já estudamos anteriormente. Essa exceção vai ser tratada pelo sistema operacional.
Por que que nós vamos precisar do sistema operacional? O papel da MMU é meramente fazer essas traduções de endereço. Se nós descobrimos que aquela página é necessária para continuar a execução está lá no disco rígido, então eu vou precisar de toda uma operação para fazer isso. A gente vai ter que acionar device driver, vai ter que fazer o DMA funcionar, vai ter que localizar a informação no disco rígido, vai ter que trazer isso para a memória. É uma série de engrenagens que vão ter que se mover. Quando essa página finalmente chegar na memória RAM, nós vamos ter que atualizar esse ponteiro. Lá na tabela de páginas, nós vamos ter que escrever a informação dizendo, olha, tem uma página nova que chegou aqui. Quem coordena tudo isso, quem faz tudo isso funcionar, um certo volume de código, é o sistema operacional. Então, aconteceu uma falha de página, a MMU chama o sistema operacional e ele trata isso para a gente. Inicialmente, para tratar essa falha de página, o que nós precisamos fazer é trazer as páginas lá do disco para a memória física e atualizar a tabela de páginas. Naturalmente, existe um limite para isso. À medida que o nosso usuário vai abrindo o editor, vai abrindo uma planilha, vai abrindo um game, vai abrindo um navegador, mais e mais páginas aqui da memória RAM vão sendo gradativamente ocupadas. Então pode chegar um ponto em que nós não temos mais espaço aqui. Se a gente não tiver mais espaço disponível de memória RAM, quando acontecer uma falha de página, o sistema operacional vai ter que ativar o mecanismo de swap. Então vamos colocá-lo aqui. Já foi mencionado anteriormente também. Alguma coisa vai ter que sair da memória RAM para abrir espaço para uma nova página que a CPU está precisando. Duas coisas importantes aqui. Primeira coisa, o sistema operacional, na verdade, não deixa a memória RAM ficar totalmente ocupada. Sempre tem uma margem de segurança aqui para ele poder continuar trabalhando. Mas aí no decorrer da nossa conversa, a gente pode simplificar e pensar na ideia, quando a memória RAM tiver sido totalmente ocupada, quando a memória RAM está cheia, eu tenho que acionar o mecanismo de swap. Tá? Guarde na sua memória que não é bem assim. Na verdade, sempre fica um espaço de reserva aqui. Segunda coisa agora que nós temos que decidir é a seguinte, já que eu vou tirar uma página da memória RAM para abrir espaço para uma outra página, eu tenho que fazer uma escolha. O sistema operacional vai ter que examinar essas páginas aqui e usar algum critério para dizer qual vai ser a página que ele vai jogar fora. Então, uma pergunta importante aqui, antes de nós continuarmos a nossa conversa, é que critério nós podemos usar para fazer isso? Eu sugiro fortemente para você parar o vídeo agora e fazer uma reflexão a respeito, escrever uma listinha, 2, 3, 4 itens, pensa a respeito no funcionamento de programas e que motivo a gente poderia ter para pegar uma determinada página e jogar para fora da memória RAM, tá? Pensou aí a respeito? Olha só, algumas das respostas que a gente poderia cogitar são assim. Então, qual é a página que o sistema operacional vai jogar fora? Poxa, podia ser uma página que a gente não está usando faz muito tempo, ou quem sabe podia ser uma página que usa assim poucas vezes, Raramente ela é usada. Poderia ser uma página talvez que não tenha muita importância, De repente tem programas que são mais importantes que os outros. E esses critérios todos vão dar ensejo então para a gente criar diferentes algoritmos. E a gente vai precisar obter informações a respeito dos programas e do funcionamento do computador para daí tomar essas decisões. Então, isso nos leva a um novo assunto aqui. A gente falou sobre falha de páginas. Agora nós estamos falando sobre
o swap, ou seja, sobre substituição de páginas, né? E o nosso assunto passa a ser, então, algoritmos de substituição de páginas. Nosso primeiro algoritmo de substituição de páginas vai ser o mais simples de todos. O nome desse algoritmo de substituição é uma sigla, ele é conhecido por uma sigla, algoritmo de substituição FIFO. Provavelmente você conhece a ideia e a estrutura de dados. First in, first out, não é? Ideia antiga de estrutura de dados, a gente conhece isso. Poderíamos tentar representar assim. Você imagina aqui uma fila de pessoas. Elas estão indo, por exemplo, não sei, entrar num banco, alguma coisa assim, não é? E a primeira pessoa que está na fila vai ser a primeira pessoa que sai também, né? Então, à medida que eles ocupam esse espaço e depois tem que sair, eles vão sair na mesma ordem em que eles entraram. Olha lá o first in, first out. Ao invés de pessoas entrando num banco, entrando num restaurante, imagine que nós temos páginas entrando na memória RAM e o problema está resolvido, ok? Extremamente fácil de implementar. E parece ser uma ideia razoável, né? Afinal de contas, essa primeira página aqui, né, que entrou lá na RAM, quando tiver uma página nova chegando aqui no final da fila, quem que eu vou jogar fora? Bom, aquela lá. A gente vai fazer uma ilustração a respeito do funcionamento disso, porque vai ser importante. Eu vou voltar numa ideia aqui então, deixa eu virar a página e recordar para nós uma coisa. Lembre que a gente tem que fazer tradução de endereços. Esses endereços aqui da memória falsa, nós temos que traduzir para endereços verdadeiros, usando essa tabela de ponteiros aí, que é a tabela de páginas. Então, nós temos endereços virtuais e reais, endereços, a gente diz aqui endereços lógicos e endereços físicos, e os endereços são números. As páginas de memória são numeradas. Página 0, página 1 e assim sucessivamente, tá certo? Nessas páginas aí nós vamos carregando virtualmente os programas. Isso aqui talvez seja um game. Depois aqui mais para baixo, talvez eu tenha um navegador, etc, etc. E a MMU tem a tarefa de, dado o pedido de achar uma página, um desses números aqui, localizar na memória física. Por exemplo, talvez a CPU precise acessar a página número 7 e a MMU vai traduzir isso para nós como sendo a moldura física número 2. Não é? Um exemplo hipotético. A página 7 foi parar lá na moldura número 2. Vocês lembram que isso aqui é uma bagunça, como já foi comentado anteriormente. Então nós vamos nos concentrar um pouco agora nesses números de páginas aqui, tá bem? E vamos imaginar que enquanto a CPU está trabalhando, enquanto ela está rodando o programa, ela vai utilizar diferentes páginas, acessando diferentes variáveis, acessando diferentes rotinas. É isso que a gente vai desenhar agora. Pronto, voltamos para esse diagrama aqui. Vou dividir a página aqui no meio. E imagina assim, então, que a CPU vai receber melhor dizendo, a CPU vai acessar uma sequência de páginas. Eu vou jogar uns números aqui. Então, a CPU acessa uma variável lá na página número 3, depois a CPU acessa uma subrotina na página número 0, essa subrotina chama uma outra subrotina lá na página número 4, a página número 4 acessa uma variável na própria página número 4, depois a página número 4 acessa uma outra variável que está lá na página número 2 e assim por diante. Você deve concordar comigo
né? Que isso aqui é plenamente possível, então, enquanto o programa está funcionando, ele vai tocar em diferentes regiões da memória. Pronto. Agora, nós vamos fazer um desenho aqui, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho uma memória RAM muito pequena. A gente vai fazer um exemplo de brinquedo para poder caber aqui na explicação, mas o exemplo é fundamentalmente real. Então, a memória bem pequenininha, que tem espaço apenas para 3 molduras. Digamos que a gente acabou de ligar o computador e que a memória está vazia. Eu tenho 3 molduras disponíveis, as 3 estão vazias. Eu vou fazer um desenho para representar isso. Vou fazer aqui então 3 molduras, as 3 estão vazias. E a CPU resolveu executar uma instrução da página número 3. Se a memória RAM está vazia, então quando a gente olha... Vou girar a página de novo, tá? Se a memória está vazia, então todos os ponteiros aqui da tabela de páginas são nulos, né? Tá tudo apontando para o disco, tá? O programa está no disco rígido ainda, tá bem? Então eu vou trazer a primeira página do programa. A CPU resolveu usar a página número 3. Então essas 3 caixinhas representam a memória, eu carrego aqui a página número 3. Né? Teve uma falha de página, fui lá, busquei a página e coloquei aqui. Na continuação da execução do programa, o que vai acontecer? Eu vou desenhar a memória outra vez. Tá? Essa tabelinha aqui representa a memória. Então, vou desenhar outra vez a memória. A memória continua, óbvio, do mesmo tamanho. Lá na memória nós já temos carregada a página número 3, só que agora a CPU precisou usar a página número 0. O que vai acontecer? A MMU vai descobrir que a página número 0 não está na memória, vai causar uma falha de página, vai chamar o sistema operacional que vai trazer para a memória a página 0. Então eu vou colocar nesse espacinho que está livre aqui. Continua o funcionamento do algoritmo. É como se fosse uma sequência de fotografias. A gente está fotografando a memória em diferentes momentos do tempo e vendo o algoritmo funcionando. Agora a CPU resolveu que precisava alguma coisa da página número 4. A memória da máquina só tem as páginas 3 e 0. A MMU vai perceber isso, vai ocasionar uma falha de página, vai chamar o sistema operacional, vai lá descer no disco rígido e carregar a página número 4 para a gente. Ótimo. Continua a execução do programa. Agora a CPU quer a página 4. Outra vez. A MMU vai dar uma olhadinha na memória, vai perceber que a página 4 já está lá e não vai fazer nada. Não tem falha de página, não tem nada de especial aqui. Simplesmente pega a informação que foi solicitada, entrega para a CPU e está tudo bem. Vamos continuar a execução. Na sequência do nosso exemplo, mais uma fotografia da memória. E agora tem um pedido pela página número 2. Bom, aí já vai acontecer algo diferente, né? A gente tem a memória toda lotada. Eu falei que era um micro exemplo, né? Um exemplo de brinquedo, uma memória pequenininha que só tem 3 molduras. Então tá aqui, as 3 molduras já estão lotadas. E a CPU pediu a página 2, a MMU descobre que a página 2 não está na memória. Então aqui vai ser uma falha de página. O que vai acontecer nessa falha de página? O mecanismo de swap. Como a memória está cheia, o sistema operacional vai ter que escolher alguém para jogar fora e colocar a página 2 no lugar. Como a gente está usando aqui o algoritmo FIFO, a escolha vai recair em cima da página que foi a primeira a entrar. Então nós temos que olhar no passado, nessa fila, para ver qual é a página mais antiga, é a página número 3. Então o nosso algoritmo de substituição de páginas vai trocar 3 pela 2
E a memória vai estar nesse estado agora, contendo as páginas 2, 0 e 4. Continua a sequência de execução. E agora o nosso programa precisou da página número 1. A página não está na memória, vou acionar o FIFO outra vez. E, novamente, olhando no passado, qual que é a página mais antiga? Repara que é a mesma ideia que eu falei da fila de pessoas, né? A primeira pessoa a entrar é a primeira pessoa a sair. A segunda pessoa a entrar é a segunda pessoa a sair. Então, entre o 2, o 0 e o 4, se você aplicar o critério, vai ser 0 quem vai sair. Página 2 fica lá onde está. A página 1 é trazida do disco, escrita por cima da página 0. E a página 4 fica no lugarzinho dela. E fechando o nosso exemplo aqui, a página número 5 vai ser a última, né, da nossa sequência, do nosso exemplo. Outra vez nós temos uma falha de página. A página 2 fica no lugarzinho dela na memória física. A página número 1 fica no lugarzinho dela lá na memória física. E a página número 5 vai ser escrita por cima da página número 4 na memória. Durante todo esse tempo que isso aqui estava acontecendo, deixa eu frisar mais uma vez, este nosso desenho aqui, a CPU não sabe nada disso, hein? A CPU pensa que todas as páginas estão lá disponíveis, né? É a MMU que faz todo o serviço, MMU e o sistema operacional, tá bom? Então, na memória virtual, a gente considera que está tudo carregado. Na memória física, só espaço para essas 3 paginazinhas aí. E aí nós temos aqui uma série de falhas de página, né? Pedimos a página número 3, ela não estava na memória. Deixa eu desenhar mais um estado da memória anterior, que foi quando eu liguei o computador e ele estava vazio, né? A memória física estava vazia. Então a página número 3 gerou uma falha, página 0 também, página 4 também, depois a página 2, a página 1 e a página 5. Eu poderia anotar aqui dentro da memória também. No caso do FIFO, a gente até percebe esse padrão acontecendo, né? Moldura 1, moldura 2, moldura 3, moldura 1, moldura 2, moldura 3. Lógico, é a maneira do FIFO trabalhar. Certo até aqui? Vamos continuar. Nesse ponto aqui, eu quero que você faça o seguinte agora. Nós temos uma sequência aqui de números de página e eu quero que você interrompa o vídeo para fazer um primeiro exercício aqui. Eu fiz o desenho ligeiramente diferente, você pode fazer algo parecido com isso, né? Desenhar uma tabelinha aqui embaixo. E eu quero assim, para essa sequência de páginas, e considerando uma memória física, igual esta aqui, ó, que só tem 3 molduras, eu quero que você determine quais são as falhas de página que acontecem, né? E a quantidade de falhas de página. Então, interrompa o vídeo agora, né? 2, 3 minutinhos, e faça esse exercício aqui. Pronto, você pausou o vídeo aí? Eu vou apresentar a resposta. Eu vou apresentar uma resposta parcial, ok? E você confere aí. Você deve ter chegado à seguinte conclusão. A gente deve ter falhas de página no primeiro acesso à memória, no segundo, no terceiro. Quando a gente tenta acessar a página 0, segundo acesso à página 3, acesso à página 2, esse acesso à página 4, depois aqui na página 1 e finalmente na página 0. Né? Então, se você fez um diagrama, veja, eu quero um diagrama igual a esse. Tá? É um diagrama assim que eu espero que você tenha feito. Eu só estou dando uma resposta resumida. E eu espero que você tenha chegado à mesma conclusão, ou seja, houveram falhas de página nesses casos aqui. Agora eu vou dar um segundo exercício, isso é importante para a continuação da nossa conversa.
tá? Não é um simples anexo, não. Eu quero realmente que você faça isso. Você repita. Então, você vai ter que fazer novamente um diagrama igual a esse, só que a gente vai descobrir uma coisa importante pensando juntos. Eu quero que você refaça para essa mesma sequência de números, só que agora com uma memória com 4 molduras, tá bem? Então, essa memória RAM aqui você vai considerar mais uma moldura disponível, desse jeitinho aqui. Então, vai aumentar um pouquinho aqui embaixo. E daí, para a mesma sequência de números, você faz de novo, tá? Então, novamente, faça uma pausa no vídeo, faz o diagrama direitinho. E daí, depois de você fazer, a gente confere a resposta. Vamos lá, eu espero que você tenha feito. Então, aqui nós temos uma tabela de falhas de página. Eu vou escrever isso aqui assim. Falhas de página. Nós estamos testando o algoritmo de substituição de páginas FIFO. Aí nesse primeiro caso aqui nós tínhamos 3 molduras. E no segundo caso, que você deve ter feito aí, 4 molduras. E para 4 molduras você deve ter chego ao seguinte resultado. Nós vamos ter falha na primeira, segunda e na terceira tentativa de acesso à memória. Depois, ao tentar acessar a página 4, vai dar uma falha, a 3, a 2, a 1, a 0 e a 4. Tá bem? Então, você deve ter chego nessa situação. E só assim para você conferir, nesse caso aqui, o estado final da memória, né? Para 4 molduras, a gente vai ficar com as páginas 0, 4, 2 e 1. Então, se você fez tudo certinho, você deve chegar nesse estado da memória física. E naquele caso de 3 molduras, a gente ficaria com as páginas 4, 1 e 0. Essa sequência de números aqui é bem clássica, você vai acabar encontrando até em sites da internet, tá? Esse exemplo comentado. Agora tem algo importante para a gente conversar aqui. Qual é a diferença entre um computador que tem 3 molduras e um outro computador que tem 4 molduras? Já que a moldura é um espaço de memória física, naturalmente, um computador com 4 molduras tem mais memória do que um computador com 3. E o que são as falhas de página? Conforme a gente comentou, quando acontece uma falha de página, qualquer um desses pontos vermelhos aqui, a MMU não conseguiu fazer a tradução, ela não encontrou a página na memória, teve que chamar o sistema operacional, né, por essa falha e acionar a substituição de páginas e eventualmente acionar o swap. Então significa que cada ponto vermelho aqui representa tempo de máquina que foi gasto tratando essa falha. E a gente observa que para 4 molduras houveram mais falhas do que para 3. Então a gente chega numa situação um tanto quanto absurda. Nós aumentamos a quantidade de memória física e o desempenho da máquina diminuiu. Pois é, acontece que esse algoritmo FIFO foi usado na prática durante muito tempo em sistemas operacionais, mas ele sofria desse problema aqui. É lógico, vamos continuar pensando juntos. É lógico que a sequência de falha de páginas aqui vai depender da sequência de acesso à memória. Dependendo da sequência, esse número aqui pode aumentar ou diminuir. Mas nós temos ainda um problema, que é assim, eu coloco mais memória física e o desempenho da máquina cai. A situação seria mais ou menos assim, você vai comprar um computador e o vendedor tem 2 opções, uma máquina com 3 GB e uma máquina com 4 GB. Aí você pergunta para ele, a máquina de 4 GB é mais cara, não é? Ele vai dizer sim, a máquina de 4 GB é mais cara.
Tá, mas a máquina de 4 gigabytes é melhor? Ela vai rodar os meus programas mais depressa? Aí o vendedor vai pensar nessa aula aqui de SEO e ele vai ter que te responder assim: olha, se você tiver sorte, a máquina vai ser mais rápida sim. Como eu falei, é uma situação absurda. A gente não pode ter um computador dependendo de sorte, né? Isso aqui está errado e a gente vai ter que corrigir. Imaginar que colocar mais memória diminui o desempenho é um resultado absurdo, é um resultado, digamos assim, anômalo, né? Completamente inesperado. E essa situação aqui, essa falha, é conhecida então como anomalia de Belady, que é o nome do cientista que percebeu esse problema aqui. Então, agora a gente vai atrás de outros algoritmos pensando em outras ideias, né? O FIFO era muito facinho de implementar, muito simples, mas você acaba de perceber que esse terreno aí de algoritmo de substituição é um terreno delicado. Ele influencia muito no funcionamento da máquina e a gente vai ter que fazer uma escolha mais cuidadosa. Então vamos em frente e pensar em outros algoritmos. Antes de falar do nosso próximo algoritmo, deixa eu revisitar uma coisa aqui relativa ao FIFO. Observa novamente esse desenho aqui e o fato de que a primeira página que entra é a primeira que sai da memória. A segunda página que entra é a segunda que sai da memória, etc, etc. Olha, aqui a gente já tem uma questão complicada para pensar, que é a seguinte. Nós estamos escolhendo essa página aqui para sair porque ela foi a primeira a entrar. Mas isso não revela nada a respeito do funcionamento dos programas e do funcionamento do computador. O que eu quero dizer com isso? Imagina que essa aqui seja uma página importante. Imagina que essa página aqui tem um código que a gente precisa, que a gente usa bastante. Então, simplesmente usar o FIFO e dizer, olha, eu vou descartar isso aqui, não parece ser assim muito racional, afinal de contas, né? Então, vamos para o nosso segundo algoritmo. Novamente, a gente vai ter uma sigla aqui que eu vou colocar para nós. Então, vamos pensar nisso aqui. L, R, U. Eu prefiro usar as siglas em inglês porque em português, não sei, às vezes pode ter umas variações. E aqui a gente está mais seguro. Então, LRU é List, Recently Used. Então, qual é a página que nós vamos descartar? A página menos recentemente usada. Para e pensa um pouquinho no significado disso. O que significa dizer que eu vou jogar a página menos recentemente usada? Significa que a gente vai descartar a página mais antiga, só que a página mais antiga que a gente não está usando. Porque, olha, o FIFO, de uma certa maneira, trabalha com essa ideia aí de coisas antigas, né? Essa página que eu circulei em vermelho, a primeira a entrar, ela é antiga na memória. Concorda? Essa página é mais antiga. Eu falei nesse diagrama aqui que na hora de eliminar as páginas no FIFO, a gente olha lá para trás, para o passado, né, para ver a página mais antiga. Mas mudou alguma coisa. Aqui eu estou falando da página menos recentemente usada. Apareceu um novo adjetivo. Eu preciso saber se a página foi usada ou não. E eu tenho que saber quando isso aconteceu. Pois é, e como que a gente poderia implementar isso? Te dou um minutinho para pensar. A resposta vai ser a seguinte. Nós vamos lá na tabela de páginas. Veja se o que você pensou confere com o que eu vou colocar aqui. E dentro dessa tabela de páginas, que a gente já sabe que tem uma série de informações, incluindo a tradução para endereço físico, né, que é uma espécie de ponteiro, a gente vai ter que colocar uma coluna adicional que seria assim, a hora de uso da página.
Então, se você usou uma página, você vai ter que anotar aqui qual foi o horário que isso aconteceu. Aí uma página eu usei, eram 10 horas da manhã. Né? Vamos usar uns números aqui assim que dê para conversar. Outra página eu usei às 8 horas. Teve uma página aqui que eu usei, eram 13 horas. Aí de repente o sistema assim, olha, preciso de novo daquela página. Então essa aqui que era às 8 horas, eu preciso dela outra vez. Vamos supor que agora sejam 14. Então eu venho aqui e anoto por cima. Desculpa ficar assim o desenho, mas você está entendendo. A gente vai escrevendo por cima, tá bom? Cada vez que você usa uma página, você anota na tabela. Usou uma página, anota na tabela, tá bom? E daí, na hora de fazer o descarte, a gente procura aqui a página mais antiga. Agora eu pergunto para você, o que tem de muito ruim nesse esquema aqui de funcionamento? Pensou um pouquinho? É uma daquelas ocasiões para pausar o vídeo. O que tem de ruim nesse caso aqui? Duas coisas. Primeira coisa, a cada vez que a CPU utilizar uma instrução, utilizar uma variável, a gente vai ter que fazer um update na tabela. Poxa vida, isso aqui tem um custo então. Tá certo? Eu tenho que entrar aqui e fazer uma atualização da informação. Segundo problema, na hora de procurar uma página para fazer um descarte, a gente vai ter que procurar nessa lista toda aqui, né? Mas eu diria que o primeiro problema é mais grave, tá? Porque para cada instrução eu vou ter que alterar isso aqui. Fica assim meio salgado o resultado, tá? A máquina vai ter que trabalhar muito para fazer esse negócio aqui funcionar. Outro aspecto também, a gente vai precisar aumentar essa tabela aqui, alargar ela, na verdade, para jogar aqui dentro o que a gente chamaria de um timestamp, né? Um horário. Olha, a tabela de páginas já é grande. Se você fez a revisão que eu recomendei aí no vídeo anterior para verificar o que é uma tabela de páginas multinível, e se você der uma olhada nos números, você descobre que a tabela de páginas é imensa, é muito grande. E a gente está aumentando ela colocando mais uma coluna. Então fica muito espaço gasto com isso e muito tempo de CPU gasto atualizando a tabela também. Então, poxa vida, esse caminho aqui parece que não ficou muito bom. Vamos pensar numa outra coisa. Vou traçar uma linha aqui. E vamos pensar num outro algoritmo, o LFU. Bem semelhante o nome, agora a gente tem List Frequently Used. Então, aquele negócio de ficar olhando o relógio, saber que horas são, né? A gente não ficou muito contente com isso aí não. Então, pensar numa outra coisa. Que página eu vou jogar fora? Bom, vamos olhar a frequência de uso. Ao invés de pensar em tempo, né? Recently, eu estou me referindo a tempo. Vamos pensar em frequência. Quais são as páginas que eu uso bastante e quais são as páginas que eu uso, assim, de vez em quando? Parece que poderia ser um critério melhor, né? Então, a gente vem novamente na tabela de páginas, fazer o mesmo desenho aqui. Tá lá a nossa tabela cheia de informação, né? Bit de controle de acesso, aquelas coisas todas. Os ponteiros aqui para memória física, eventualmente um ponteiro nulo para disco, algo assim. E agora aqui nesse espaço a gente vai também aumentar a tabela e vamos colocar uma informação então de frequência. Quantas vezes uma página foi acessada ou não? Estou escrevendo pequenininho aqui. Frequency. Pois é, a gente caiu na mesma situação, porque a tabela fica muito grande e a cada vez que eu acessar uma página, eu vou ter que marcar aqui que eu acessei a página. Então, a gente herdou os mesmos problemas do LRU, tá? E eu vou acrescentar mais um problema aqui nesse algoritmo, e que é o seguinte. Vou escrever um trechinho de código aqui no canto. Imagine algo mais ou menos assim. Um laço for, né, uma variável i, que vai de 0 até uma coisa bem grande aí, tá bom? 1 bilhão.
Imagina que a gente está inicializando um buffer gigantesco de memória aí, tá bom? Esse laço aqui de inicialização, então eu estou inicializando um buffer, tá, 1 milhão talvez tenha sido demais, né? Vamos diminuir. Imagina um buffer aí de tamanho 1 mega, tá bem? Aproximadamente. 1 milhão de bytes. A gente roda esse laço aí no início de uma rotina, zero buffer e nunca mais, depois nunca mais eu giro esse código aqui. Olha o problema que a gente vai criar. A página de memória que contém esse código vai ter um contador muito alto, né? Cada instrução que eu rodo aqui, eu tenho que ir lá para marcar aqui no contador de frequência. Então, bom, vamos dizer assim, eu vou ter uma página com contador 1 milhão, que vai estar gravada aqui, mas é uma página que eu não vou usar nunca mais. Essa página vai acabar presa aqui na memória, ocupando espaço. Talvez eu não tenha uma outra página que atinja esse índice aqui, e na hora de fazer o swap, o sistema vai ficar preservando esse dado inutilmente. Nesse sentido aqui, o LRU vai ser melhor do que o LFU, né? Se a gente conseguisse implementar o LRU, a gente ia se sair melhor. Mas assim, na forma pura do conceito, como vocês estão vendo nos dois casos aqui, a ideia, assim, no total a gente vai ter muita dificuldade de implementar. Então, na sequência, a gente vai pensar em algumas alternativas. Como que nós vamos fazer agora? Em muitas situações de engenharia, em muitas situações de computação, a gente é levado a procurar uma solução subótima. A gente não consegue, às vezes, não tem os meios para resolver o problema da forma ideal. Voltando aqui nessa figura, pelo que a gente analisou, então o LFU tem os seus problemas, o LRU parece que é uma solução bacana, né? Mas aumentar a tabela de páginas com toda essa informação de horário e gravar toda a informação de horário seria muito lento. O que seria uma solução assim subótima? Poxa vida, já que isso aqui ocupa muito espaço, né, esse timestamp, e a gente perde tempo aí consultando o relógio, escrevendo, vamos tentar uma coisa menor, né? Vamos fazer o seguinte então. Conversaram lá com o pessoal de hardware, e eles disseram assim, olha, já que esse timestamp inteiro aqui está muito incômodo, a gente fornece para vocês aí de sistemas operacionais 1 bit. Aí o pessoal de SEO ficou pensando, como assim, 1 bit? Eu precisava da hora do relógio. Não, eu dou para você 1 bit. Eles pararam, pensaram um pouco e ficaram muito felizes. E vamos ver por quê. Esse bit, então... Vamos colocar aqui, bit R, é assim que a gente costuma falar dele, e vem de referenced, né? Então ele diz se uma página foi referenciada ou não. Eu vou colocar aqui a nossa tabela de páginas, para a gente poder conversar a respeito. Ela é o epicentro, afinal, desse mecanismo todo que nós estamos examinando. A gente já sabe que essa tabela de página contém várias informações aqui, mas eu vou destacar apenas 2 para a gente. Na tabela de páginas, para cada página de memória, para cada página de memória virtual, que é isso que nós estamos tratando, aquela memória virtual gigantesca, né, que cabe um monte de coisa, a gente vai ter uma moldura física que eu vou anotar aqui. Moldura. E que eu tenho indicado como sendo um ponteiro, né? Que vai para a memória física. Tá bem. E aqui a gente vai colocar só uma informação que vai ser esse tal de bitr, tá bem? Aqui eu vou usar um recurso, vai ficar um pouquinho fora de escala, mas vocês vão me perdoar e vocês já vão entender. Então isso aqui é só um bit que pode ficar aceso ou pode ficar apagado. E o bit é óbvio, né? Desculpa, óbvio, mas assim,
Esse bit R vai ser aceso para indicar que aquela página foi utilizada, certo? Então vai acontecer da seguinte forma. Toda vez que uma página for utilizada pelo computador, né, o programa se referiu a uma página, chamou ela através da MMU, o bit R daquela página vai ser aceso. Então eu vou representar isso assim. Por exemplo, usei a página 2, acendeu o bit da página 2. O programa continua rodando, daí resolve usar a página 5, acende o bit da página 5. Agora usou a página 6, acendeu o bit da página 6 e assim por diante. O que a gente consegue fazer agora com essa informação aqui? Digamos que eu precise descartar uma página. Agora ficou fácil, a gente olha para essa tabela aqui e qualquer página que esteja desligada, a gente vai ter preferência por descartar, porque significa que a gente não usou essa página, tá certo? Mas, bom, aí tem uma questão adicional. A gente poderia passar a pensar da seguinte maneira, mas espera um pouquinho. Quando eu trago uma página para a memória RAM, ela não tem uma instrução só, ela tem 2, 3, 4. Então, depois que eu trouxe a página e comecei a utilizá-la, é fatal que essa página tenha o bit aceso, não é? Para que você trouxe a página para a memória? Você vai usar ela em mais de uma vez, então provavelmente no fim do dia a gente ia ter... Aliás, não é nem no fim do dia, você executa um pouco o teu software aí e você vai acabar com todos esses bits aqui acesos, não é isso? E se você acaba com todos os bits acesos, então para que serviu esse método aqui? Né? Parece que não serviu para nada, afinal de contas. Então, aí vem a segunda parte da história, que é a seguinte. Periodicamente, de tempos em tempos, todos esses bits aqui vão ser desligados, né? A gente tira todos os bits acesos dessa tabela, a gente zera todo mundo, né? E o ciclo começa de novo. Utilizei a página 4, bota a página 4 lá. Utilizei a página 1, acende o bit da página 1, tá bem? E daí, periodicamente, a gente vai ter um relógio aqui. Um daqueles relógios... veja, dentro da placa-mãe do computador, a gente tem vários sinais periódicos. Então, o sistema operacional puxa um desses sinais para ele. A gente pode ter um sinal aí configurado para de X em X tempo emitir um sinal de interrupção, tá bem? E quando essa interrupção chega no sistema operacional, ele roda um laço for e limpa isso aqui. Perfeito até aí? Então a gente chega à seguinte conclusão. Se o bit R de uma página estiver aceso, significa que no último intervalo de tempo entre uma interrupção e outra, né, o tempo vai andando e a interrupção aparece. Cada vez que a interrupção aparece, a gente zera a tabela. Perfeito? Então, quando nós olhamos a tabela e percebemos alguns bit R's acesos aqui, a gente sabe que no último intervalo de tempo, aquelas páginas foram utilizadas. Então, as demais eu posso jogar fora. Repare, então, que isso é uma aproximação. Antes a gente tinha imaginado em fazer diferente, em anotar a hora do relógio. Mas vocês viram, a tabela ia ficar grande e fazer essa anotação toda de hora é complicada. O bit é muito mais simples. A gente pode se arranjar, talvez, fazer um esquema até lá na TLB, né? Paf, acender um bit na TLB. E depois, quando acontecer uma troca de páginas, você grava na tabela de verdade. Enfim, a gente pode se ajeitar para fazer isso de uma maneira mais simples, mais eficiente, do que com timestamp completo, tá? Então, é uma aproximação. Não vai ser exatamente o algoritmo LRU, a gente vai fazer alguma coisa que tenta ir nessa linha usando um bit só, tá bem? Esse bit existe, ele é implementado pela CPU e dá margem para a gente fazer alguns algoritmos de substituição. Então agora eu vou apresentar um deles para vocês. Nós tínhamos imaginado lá atrás, no começo, uma fila de páginas, não é?
Para o algoritmo FIFO, inclusive, a gente pode implementar dessa maneira, fazendo uma fila de números na memória. E eu vou fazer algo aqui ligeiramente diferente. Eu vou fazer uma fila também, só que uma fila circular, tá bem? E nessa fila circular aqui, a gente vai colocar então as páginas físicas que estão presentes na memória em um determinado momento. Recorda aquele exercício que a gente fez anteriormente? À medida que a gente vai acessando, à medida que a CPU vai acessando páginas, a gente vai carregando na memória física, né? Então vai ter uma sequência de números meio bagunçada lá. Essa sequência de números vai ficar numa fila, e nesse caso uma fila circular. Eu vou imaginar que a fila vai nesse sentido aqui. E vamos colocar alguns números de página aí. Página 3, página 7, página 0, página 2, 5, página 11, página 23, página 6. Tá? A gente começa com isso aqui. Segundo ingrediente, já que nós temos uma fila e dessa fila nós queremos tirar a sequência de descarte, veja, é algoritmo de substituição de páginas. Então a gente vai escolher páginas para jogar fora. E a gente faz isso numa sequência. Então, já que é uma fila circular, eu vou imaginar um ponteiro aqui que pode ir girando, né, e escolhendo a próxima página a ser jogada fora. Se a gente deixar o algoritmo simplesmente como está colocado aqui, isso aqui é um algoritmo FIFO. Eu simplesmente peguei uma fila e entortei fechando a fila, né? Mas a gente vai seguindo a sequência, vai ser o funcionamento do FIFO. Então, por exemplo, a página 3 vai embora, eu coloco uma página nova no lugar. A página 7 vai embora, eu coloco uma página nova no lugar, etc, etc, tá? Só que a gente vai usar o bit R agora, né? A gente tem esse novo ingrediente. Então, vamos supor que durante o funcionamento da máquina, algumas dessas páginas aqui tiveram o bit R aceso. Eu vou representar isso de novo com um flag aqui, tá bom? Então, onde a gente tiver esses pontos dourados, a gente sabe que são páginas que foram referenciadas recentemente. Como vai funcionar o nosso algoritmo de substituição de páginas? Na situação que está colocada aqui agora, nesse instante, a página que vai ser descartada vai ser a página número 3. Então, suponha que a CPU faz um acesso a uma página número 8. O que acontece? Eu vejo que a página número 3 é a página da vez, né? Então eu jogo a página 8 por cima dela. Pronto. E o ponteiro avança uma posição, ok? Suponha agora que na sequência de funcionamento do programa, na sequência de funcionamento do computador, a CPU precise utilizar a página número 12. A página da vez para descarte está aqui, a página 7. Só que tem um detalhe, o nosso bit R está aceso, indicando que essa página aí foi usada recentemente. Então nós não vamos descartar a página número 7. O princípio é o seguinte, já que a página número 7 foi usada faz pouco tempo, a gente aposta na possibilidade que essa página vai ser usada novamente. Esse raciocínio é a base do mecanismo de cache da CPU e, embora a gente esteja fazendo uma aposta, a gente esteja trabalhando aqui lançando os dados e mexendo com probabilidade, essa é uma aposta muito boa. Então, por exemplo, eu acabei de acessar um caractere de uma string. É muito possível que eu acesse o próximo caractere. Eu posso estar imprimindo ou lendo o teclado. Acabei de acessar uma instrução na memória. É muito possível que eu acesse a instrução seguinte, porque eu estou executando uma sequência de código. Ora, se eu estou andando de byte em byte, de instrução em instrução, eu ainda estou na mesma página de memória. Então, se você acabou de usar a página número 7, lembra que uma página tem 4 kbytes. Lembra que a gente conversou isso, né? Uma página é um bloco. Então, se eu acabei de usar esse bloco aqui, uma página de 4K, poxa vida, tem uma chance boa de eu usar ela novamente. Então, eu não vou descartar.
Então, o que o algoritmo faz? Ele deixa a página 7 na memória e avança o ponteiro. Só que tem um detalhe importante, a gente desliga o bit, tá? Agora vamos pensar na página 0. Poxa, eu vou descartar a página número 0, é a página da vez. Ah, mas a página está com o bit ligado. Então não vou descartar não. Passa para frente, só que tira o bit da página. Aí cheguei na página 2. Ó, página 2, não tem jeito, sinto muito. Você é a página que vai ser descartada. A gente ia ler qual era a página? 12, né? Eu falei, a CPU queria a página número 12, então pega a página 12, paf, e lê na memória em cima da página número 2. Certo? E o algoritmo continua. Digamos que agora a gente precisasse de uma outra página aí, página 9. Então gira o ponteiro de novo, página 5. Ah, mas eu não posso descartar a página 5 porque ela está com o bitzinho aceso. Então apaga o bit e gira para frente. Página 11. Página 11 não tem jeito, né? Eu queria a página número 9, eu vou trazer a página número 9 em cima de você. Certo? Então, o princípio é simples do algoritmo, você deve ter compreendido. Enquanto isso aqui vai funcionando, lembra que à medida que a máquina usar as páginas, ela vai acendendo isso aqui novamente, né? E para evitar que todas as páginas fiquem com o bit aceso, estamos falando do bit R. Periodicamente a gente limpa todos os bits R aí, né? Nome desse algoritmo aqui, a gente costuma chamar ele de clock ou relógio. E, na verdade, eu estou mostrando dois algoritmos de uma vez só. A gente pode pensar também numa coisa chamada FIFO de segunda chance. Por que esse nome aí, FIFO de segunda chance? Pensa junto comigo. Aqui a gente tem uma fila que eu falei que eu entortei, né? Se você abrir essa fila e desentortar, você vai ter uma sequência de números e a gente visita essa sequência de números sempre buscando o número mais antigo da fila. No fundo, esse aqui é um FIFO, né? Só que quando eu girei, virou um relógio. E por que a gente chama um FIFO de segunda chance? Porque quando uma dessas páginas aqui tem um bit R aceso, você já entendeu, na hora de fazer o descarte, a gente evita esse descarte, porque o bit está avisando, olha, essa página aqui foi usada há pouco tempo, é melhor não descartá-la da memória. A gente passa para frente e desliga o bit. Então é FIFO de segunda chance, não é FIFO de terceira ou FIFO de quarta chance, entende? A página teve uma segunda chance para ficar na memória. E o que aconteceria se todas as páginas, por acaso, tivessem os seus bits R acesos? Ora, o ponteiro ia fazer uma volta completa, desligando todos os bits, ia acabar parando na página inicial e ia terminar por descartar ela de qualquer maneira. Então pronto, esse aqui é o algoritmo conhecido como FIFO de segunda chance ou relógio. Nós vamos falar ainda a respeito de mais um algoritmo de paginação, mas antes disso, nós precisamos conversar uma outra coisa rapidamente antes. Considere esta situação aqui. Então, eu tenho aqui o disco rígido, ou SSD, gosto de sempre colocar os dois. Lá no disco rígido nós temos um programa, e desse programa aqui, durante a execução, a gente precisou de uma página que foi trazida aqui para a memória RAM. Fazer sempre uma memória RAM aqui de mentira, né? Digamos que tenha só duas molduras, tá bom? Mas vai servir para a nossa conversa. E esse programa aqui está dividido numa sequência de páginas. E eu precisei dessa página do meio aqui, e nessa página tinha várias instruções. Imagina lá que tinha um laço for,
que fazia alguma coisa. Perfeito. Então, a gente traz esse laço for para a memória e sai executando esse negócio aqui, tá bom? Você deve lembrar que código e dados ficam separados na memória. Você deve lembrar que a gente não mistura essas coisas. Então, vamos supor que nessa outra página aqui, na outra moldura da memória RAM, eu tenho carregado uma página que contém uma variável. Por exemplo, aí uma string, tá bem? Uma string de 250 caracteres. Imagine agora a seguinte situação. Enquanto isso aqui está funcionando, enquanto a CPU está utilizando tudo isso aqui, o usuário digita alguma informação e essa informação é gravada nessa string aqui, tá? A gente veio e escreveu lá A, B, C, D e apertei Enter, isso aqui ficou gravado na memória. Perfeito, ótimo até aí. E na sequência, a gente, já que está com a memória RAM lotada, vai precisar fazer um descarte para trazer alguma outra coisa do disco. Digamos que eu tenha aqui uma função raiz quadrada, é só para ilustrar, para nós podermos conversar, né? Então, uma página que tem uma função raiz quadrada, e o programa precisa disso e tem que trazer para a memória. E a gente tem essas duas opções. Pergunto para você, que diferença faz a gente descartar a página de cima ou descartar a página de baixo? Como que seria esse descarte? Pensa 2 minutinhos, pausa o vídeo. Fez a pausa aí? Você deve ter concluído o seguinte. Primeiro, as duas páginas podem ser descartadas. Eu posso descartar a página de cima, eu posso descartar a página de baixo. Mas vai ter uma diferença entre elas. Ó, você pode pausar o vídeo de novo se for o caso. Eu vou dar a resposta. No caso da página de cima, como nós temos informação fresca que acabou de chegar, né, o usuário digitou isso aqui, para a gente poder descartar essa página, nós temos que considerar que mais tarde o programa pode precisar dessa informação de novo, né? No momento futuro, o programa vai querer imprimir isso aqui na tela. Poxa, se eu descartar essa página, o programa não vai funcionar mais. Significa que para descartar essa página, a gente utiliza o mecanismo de swap e guarda essa informação temporariamente no disco. A partir do momento que a gente faça isso, eu posso pegar aquela outra página, você lembra, a página da raiz quadrada, eu trago ela e jogo aqui em cima da memória, né? A gente pode até brincar e representar isso assim. Tá aqui a raiz quadrada. Tiro isso aqui do disco, gravo aqui em cima, né? Vamos usar mais um pedacinho de papel. E aqueles dados lá que o nosso usuário digitou, A, B, C, D, a gente grava numa área de swap, né? Que vai ser uma área separada do disco aqui. Sistemas como Windows têm um arquivo de swap, sistemas como Linux usam uma partição. Mas o que interessa é que a gente grava a informação e libera a página para escrever outra coisa em cima. Perfeito? Mais tarde, se o programa precisar daquela string, ele pode trazer. Quando a CPU tentar acessar esses dados, a MMU vai descobrir que não está na memória física, vai gerar uma falha de página, o sistema operacional vai no disco rígido, puxa informação para alguma página disponível aqui. Feito isso? Mas lembra que a minha pergunta era ter a página de cima e a página de baixo. O que acontece se eu precisar descartar a página de baixo? Resposta. Olha, se você for descartar a página de baixo, simplesmente pegue a página nova e escreva por cima. Você não precisa acionar o mecanismo de swap. Por quê? Pausa o vídeo e responda. Você não precisa do mecanismo de swap porque essa informação aqui é código que veio do disco. Não é uma informação nova que foi gerada enquanto o programa estava em execução. Né? Essa é a base da coisa. Isso aqui é uma informação ABCD, é uma informação nova gerada enquanto o programa estava rodando. Pode ser uma variável que foi calculada, pode ser uma variável de um laço for que está girando,
Pode ser informação que o usuário digitou, pode ser um pacote de rede que chegou pela internet. Então, qualquer informação nova que chegou na memória, a gente não pode descartar, você vai ter que guardá-la no swap. Então, moral da história: qualquer uma das duas páginas pode ser descartada para abrir espaço. Entretanto, como você pode ver, uma página que sofreu escrita vai implicar no mecanismo de swap. Então significa que eu tenho uma escolha mais lenta e eu tenho uma escolha mais rápida. Se a gente escolher descartar a página de baixo, vai ser muito mais rápido. Basta você pegar a informação que está lá no disco, ler, pá, né, aqui para a memória e está resolvido. No caso da página de cima, antes de fazer essa leitura, eu tenho que acessar e escrever o disco. São duas operações de entrada e saída, né? Vai ser bem mais pesado. Para tratar isso, nós vamos ter mais um bit lá na nossa tabela de páginas. Então, nós já tínhamos o bit R, né, que foi conversado agora há pouco. Então, nós vamos ter um novo bit chamado de bit M, que significa, ou se refere a modified. E esse bit também ele recebe um nome estranho, talvez, né? Menos simpático. Em inglês também costuma-se dizer dirty bit. É curioso, né? Dirty vem de sujo, mas sujo assim no sentido, olha, eu tinha uma página limpinha de memória, né? A página estava lá branquinha, eu fui lá e pá, escrevi, sujei a página, mas sujei com informação. Então, a partir do momento que você tem uma página com esse dirty bit aceso, né, que seria o caso dessa aqui, aí a gente sabe que tem que fazer o swap, né? Então seria mais um bit na tabela de páginas e quando o bit acende, né, por exemplo, nesse caso aqui, pá, acendeu o bit M dessa página. Já essa outra página aqui está com o bit apagado, né? Então eu sei que essa página aqui sofreu uma escrita. Repara uma coisa importante, muito importante: quando esse bit acende, ele não apaga mais, certo? Se você tem uma página na memória e esse bit acende, ele indica que essa página sofreu uma escrita. Você não pode apagar esse bit, tá? Eu diria assim, o único momento em que o bit vai estar apagado é quando você traz alguma coisa do HD e joga para cá. Pensa junto comigo, se eu acabei de trazer a informação do HD, eu tenho a informação disponível aqui, né? Então eu trago do HD, jogo aqui, o bit fica apagado. Depois disso, a qualquer momento, se a CPU escrever nessa página, pum, esse bit aqui acende, perfeito? Isso vai nos levar a outros algoritmos de substituição de páginas e eu vou falar rapidamente a respeito de um deles aqui para nós. Então, virei a folha, deixo ela aqui, traçamos uma linha e eu vou fazer uma pequena tabela aqui para gente, mais ou menos assim. Vamos supor que isso aqui seja a tabela de páginas, tá bom? Então, depois aqui a gente tem aqueles ponteiros lá, ponteiros entre aspas, né? São endereços de memória física. A gente pode encarar como se fosse um ponteiro, tá bom. E agora aqui eu vou ter o seguinte, então nós temos o bit R, que nós já conhecemos aí de alguns minutos atrás, né, da nossa conversa deste vídeo, e o novo bit M, que acabou de chegar. E é importante que você tenha compreendido bem como cada um dos dois funciona. Tem que saber quando o bit liga e quando o bit desliga, tá? Para esses dois aqui. Como nós temos dois bits, isso aqui vai nos levar a 4 configurações possíveis, né? Eu vou anotar elas aqui. A gente pode ter 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1, né? São as 4 possibilidades. No caso de 0 e 0, a gente fica sabendo... Lembra, isso aqui é a tabela de páginas, né? Então, imagina que eu tenho 4 páginas aí.
0 e 0 significa que essa página aqui não foi referenciada, então no último intervalo de tempo a gente não usou e ela não sofreu modificação. Próximo caso, bit R igual a 0, mesma coisa, no último intervalo de tempo nós não referenciamos a página, só que lá atrás, no passado, ela foi modificada. Então o bit está aceso indicando cuidado, isso aqui tem, né, informação nova. Próxima linha da tabela, bit R igual a 1, indica, opa, essa página aqui a gente acabou de referenciar, tá certo? Mas o bit M está modificado, então a gente só fez leitura dessa página. E na última linha, os dois bits acesos querem dizer o seguinte, não faz muito tempo nós usamos essa página aqui, seja para leitura ou seja para escrita, a gente fez uma referência, só que além disso, algum momento aí do passado, ou agora há pouco, eu não sei, mas tem dado nessa página, ela sofreu uma escrita. Tá? Usando essas 4 combinações aqui, nós vamos agora definir um critério para descarte de página. E o critério consiste no seguinte, quanto mais para cima nós estivermos aqui, né, porque são 4 possibilidades, quanto mais para cima, então, preferência, descarte. Então, entre a linha 1 e a linha 2, né, suponha que lá na memória eu tenho uma página com bit 00, tem uma outra página com bit 01. Quem que eu vou descartar? A 00. Por quê? Porque eu não referenciei, não tem nada escrito. Então, joga fora essa página e não é importante. E no sentido contrário, vamos usar uma outra cor aqui para dar um destaque, né? Vou escrever em vermelho. Preferência, manter. De preferência, você não vai descartar a página. Olha o caso da última linha. A gente tem uma página que foi utilizada agora há pouco, né? Pelo nosso raciocínio, tem chances da página ser usada novamente. E pior ainda, é uma página que sofreu modificação. A gente escreveu nela. Então, de preferência, não vamos mexer com isso aqui. Se eu fizer swap, se eu fizer o descarte, eu tenho que fazer o swap e corro o risco de usar a página num futuro próximo. Então, seria o pior caso, né, para a gente. Repare que nessa tabela aqui, o bit R é mais importante do que o bit M. Você consegue ver isso? Olha aqui. Se o bit R for igual a 0, de preferência a gente não descarta. O interesse no bit R é porque ele indica o uso recente de uma página, né? Quando ele está aceso, ele está dizendo, olha, existe o risco de usar novamente essa página. Então, de preferência, mantém na memória, porque provavelmente a gente vai usar outra vez. Esse raciocínio todo que foi apresentado aqui agora dá margem a um novo algoritmo de substituição, que a gente conhece como NUR. Not used recently. Tá bem? Você vai perdoar ter ficado um pouquinho bagunçado aqui, mas está aqui a ideia. Lembra que eu sempre digo para você fazer as suas próprias anotações, né? De preferência desligar o vídeo e anotar tudo de cabeça e rever. Mas então está aqui, mais um algoritmo possível, o NUR, que funciona com base nessa classificação aqui. Vale a pena eu assim, frisar que os algoritmos de verdade usados nos sistemas operacionais são assim, um pouco mais sofisticados do que isso que a gente está considerando aqui. Tem mais informações a ser levadas em conta. Coisas como talvez prioridade dos processos e outros dados aí. Mas os algoritmos que nós estudamos aqui ao longo dessa conversa são algoritmos básicos, e em cima deles a gente constrói outras coisas dentro do sistema operacional. Certo até aqui?
Pois bem, vamos concluir aqui só com alguns comentários finais. Algumas coisas eu já mencionei, eu vou repetir. Mas vamos lá então. Primeira coisa, nesse mecanismo de paginação e de swap, né? O sistema operacional sempre deixa um espaço de reserva lá na memória RAM. Ou seja, o swap começa a funcionar antes da memória ficar completamente entupida, digamos assim, né? A gente tem um espaço de segurança, espaço ali de precaução. Eventualmente, se o próprio sistema operacional precisar de algumas páginas a mais para trabalhar, ele tem, né? Ao invés de fornecer tudo isso para os programas. Que mais? O swap em si, a gente pode implementar de duas maneiras. Por exemplo, lá no mundo Linux, nós temos uma partição de swap. Aí eu deixo para você ler e pesquisar um pouquinho do que se trata isso. No mundo Windows foi escolhido um arquivo. Então, quando nós descartamos páginas, né, da memória, quando nós movemos as páginas da memória para o swap, no Linux é usado uma partição, no Windows é usado um arquivo. Não tem grandes diferenças aqui. A gente talvez possa considerar que um arquivo dê mais flexibilidade, né? É mais fácil você aumentar, diminuir ou trocar um arquivo de lugar. Uma partição, a gente, enfim, não tem essas possibilidades assim com a mesma facilidade. No Linux ainda existe uma ideia lá de grau de swap, né? Swapness. É um parâmetro que o usuário consegue controlar, tá? A gente pode ir lá configurar e mudar esse swap. Dependendo do uso do computador, se a gente usa ele mais como desktop, ou usa ele mais como um servidor de arquivos, dependendo das aplicações que a gente tiver rodando, que ponham mais ou menos pressão na memória, mudar o grau de swap pode ser interessante, né? Na média, a gente não costuma alterar esse parâmetro aí. Os algoritmos de substituição de páginas que nós examinamos nesse vídeo aqui, eles são base para outras coisas, né? Então, assim, a gente examinou conceitos ou ideias. Quando a gente vai criar um algoritmo de verdade, implementar isso num sistema operacional, existem mais variáveis, existem mais fatores a serem considerados. Você pode, por exemplo, pesquisar a respeito do Linux, que afinal é código aberto, e procurar alguma descrição sobre como que é o algoritmo de... O nome é Page Reclaiming, tá? E dá uma olhadinha lá no Linux, mais ou menos na descrição. Você vai perceber que tem outros fatores envolvidos. Mas o que nós vimos na conversa de hoje dá uma base assim bem geral sobre o que a gente precisa, né, para fazer esse swap aí funcionar. E um último conceito aqui que eu vou examinar muito rapidamente, só nessa listinha aqui de itens, que é o conjunto de trabalho. A ideia é mais ou menos assim. A gente tem, por exemplo, dois programas aqui, programa P1 e programa P2. Esses dois programas estão carregados na memória e o espaço virtual, o espaço de mentira, é o mesmo, né? Eu citei anteriormente, lá no Windows 32 bits, cada um dos dois programas aqui ia ganhar 2 GB na memória de mentira, né? Vamos ver se eu vou desenhar isso aqui. Então, a nossa memória de mentira em azul, tá aqui a memória de mentira. Aí o programa P1 ganhou 1 GB, o programa P2, aliás, 2 GB, também ganhou 2 GB. A CPU está aqui olhando para isso tudo e acreditando que realmente ela tem, né, tudo isso disponível. Não é verdade. Nossa memória física é pequenininha e vai caber só uma fração daquilo, tá? O que é o conjunto de trabalho, né? Esse item, então. Veja, cada um desses programas aqui pode ter um comportamento diferente.
talvez o programa P1 fique girando um laço aqui, tá? Fazendo alguma coisa só em um laço. Enquanto o programa P2 tem uma área de dados imensa, talvez seja um programa de manipulação de imagens, e ele fique acessando bytes numa região grande de memória. Se nós dividirmos a memória física de maneira equivalente para os dois programas, a gente vai penalizar o P2. Não seria uma ideia boa a gente carregar o mesmo número de páginas de P1 e o mesmo número de páginas de P2 na memória física? Seria mais bacana talvez carregar uma página de P1 aqui na memória física e várias páginas de P2, porque daí o P2 consegue trabalhar ok, não é? Então a ideia de conjunto de trabalho se refere a isso aqui. Qual é o conjunto de páginas que um programa está usando num determinado momento? E daí a gente pode afinar ali o funcionamento do algoritmo de substituição em função dessa informação aqui. Perceba que esse novo dado não é considerado no FIFO de segunda chance, no LFU, enfim, nenhum daqueles algoritmos anteriores. Como eu prometi para você, eu disse que a hora que a gente implementa o algoritmo de verdade no computador, tem algumas informações a mais para levar em conta, tá certo? E eu diria que aqui então a gente conclui a conversa deste vídeo.